Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o apóstolo Robson e estou aqui mais uma vez para falar a respeito da palavra de Deus com vocês, tá? E hoje eu queria mais bater um papo com vocês a respeito do nosso país e responder a uma pergunta que muitas pessoas têm, um questionamento, uma dúvida. A dúvida é a seguinte: por que a maioria das pessoas no nosso país são católicas? Eu venho responder através desse vídeo a essa pergunta, tá? Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe, assim vocês nos ajudam a levar a palavra de Deus às outras pessoas também, tá? Então, rapidamente, de uma forma bem resumida, eu vou explicar para vocês por que nosso país hoje é de maioria católico. Preste atenção. Nosso país, ao longo de muitos e muitos anos, ele teve a presença de pessoas que vieram do continente europeu, e essas pessoas, elas eram de origem católica, tá? Elas foram criadas na doutrina do Império Romano. O Império Romano que propagou, que promoveu o catolicismo no mundo. Então, essas pessoas vieram da Europa, de países europeus, e colonizaram o Brasil, mais predominantemente, mais fortemente, em meados do ano 1500, onde o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E os portugueses, todo mundo sabe que eles eram católicos, tá? E uma das missões deles, além de econômica, de exploração do nosso país, das suas riquezas naturais, do campo, da riqueza do solo, do ouro, do minério, além disso, eles queriam também participar da religião aqui do país. Então, eles permitiram que os jesuítas, se você não sabe, jesuítas são padres a serviço de Roma, que vieram até o Brasil, e a missão deles era promover, propagar o catolicismo, a religião católica entre os povos aqui no Brasil. Então é por isso que hoje nossas origens são católicas, tá? Porque desde lá atrás, desde muitos anos atrás, isso passou de geração em geração, ok? E a missão daqueles padres conhecidos como jesuítas, o que eu estou falando aqui, tá? Não é algo que eu inventei, é a história. É só você pesquisar nos livros de história da sua própria escola. Não, eu não estou falando de livros evangélicos, livros católicos, eu estou falando de história, daquilo que aconteceu, daquilo que está provado, comprovado através de historiadores, de livros de história, tá? Então, esses jesuítas, o trabalho deles era catequizar as pessoas. O que significa isso? É ensinar a religião católica às pessoas, tá? Então, eles fundaram igrejas, levantaram templos, e é por isso que hoje a maioria aqui do nosso país é de origem católica. Foi passando de geração em geração. Eu, por exemplo, nasci em uma casa de católicos. Meu pai e minha mãe católicos, tá? E eles foram ensinados também por seus pais, meus avós, ok? E isso passou de geração em geração. Agora é o seguinte: se nosso país fosse colonizar, se você não sabe, significa aquelas pessoas que saem de outros países, vão para outros, e lá no outro país onde elas estão, elas ensinam a cultura, a tradição que elas aprenderam no país delas de origem, tá? Então, isso é colonizar, ok? Então, nosso país foi colonizado pelo Império Romano, que por sua vez era católico, que por sua vez vieram aqui por meio dos portugueses, que também eram católicos. Então isso explica por que a maioria aqui no Brasil é de origem católica. Agora, se o nosso país fosse colonizado por cristãos protestantes, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Suécia, na Noruega, na Alemanha, na Dinamarca e em muitos outros países, a maioria aqui da população no Brasil seria de origem cristã, protestante e evangélica, tá? A maioria
das pessoas aqui seriam evangélicas no nosso país. Mas como nós fomos colonizados por católicos, então é por isso que a maioria aqui no nosso país é católica, tá? E eu te faço uma pergunta: será que a religião católica está de acordo com os princípios, com os valores que Jesus ensinou, que Jesus trouxe a esse mundo? Ok? Na descrição desse vídeo tem um link onde eu explico a origem da Igreja Católica. E muitos católicos vão ficar impressionados, vão ficar escandalizados, vão ficar perplexos com as coisas que elas vão ouvir. E lembre do que eu vou falar. Eu não estou falando com base na religião evangélica, com base na religião católica. Eu estou falando de história, tá? Então, aqui eu expliquei nesse vídeo porque a maioria aqui do nosso país é de origem católica. Creio que você já entendeu, já compreendeu. Acesse nosso site, qualquer dúvida que você tiver. Ajude-nos a levar a palavra de Deus a outras pessoas também, o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, tá? E que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.